Jonas, capítulo de número 4, para a glória do nome do Senhor. A partir do verso de número 5, que diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo. Glória a Jesus. E a sombra dela até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma arvoreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da arvoreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a arvoreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados, quando nós meditamos nesta palavra do nosso Deus, nós aprendemos algo muito interessante aqui, acerca dessa passagem, a qual o Senhor ministra aos nossos corações. Quando nós começamos a ler o texto, o livro do profeta Jonas, e se deparamos no capítulo número 4, parece que Deus não está querendo tratar com Nínive, mas parece que Deus está querendo tratar com o profeta. Parece que Deus não está querendo punir Nínive, mas parece que Deus está querendo tratar e trazer o profeta para o conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe momento da nossa vida, meus amados, que Deus gera situações, permite situações acontecer na nossa vida, não para punir ninguém, mas tratar conosco de maneira especial, tratar conosco de uma forma interessante e importante para o nosso crescimento espiritual. Quando Deus chama o profeta Jonas para profetizar sobre a cidade de Nínive, nós começamos a entender que Jonas já estava fora da direção de Deus. Jonas estava longe da direção do Senhor, porque quando Deus orienta Jonas a pregar, aí a primeira atitude de Jonas foi fugir do chamado de Deus, foi fugir da orientação do Senhor, foi fugir daquilo que o Senhor tem designado para a sua vida. Eu já quero trazer para a memória da igreja do Senhor, você que tem um chamado de Deus, você que tem um chamado do Senhor, a primeira orientação: esteja atento à chamada de Deus na tua vida, esteja atento à orientação do Senhor na sua vida, mesmo que pareça ser coisa louca e impossível, mas o Senhor mandou você fazer, faça, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus começa a tratar com Jonas de maneira especial aos olhos espirituais, porque aos olhos humanos parece que é coisa terrível, e Deus permite, gera situações que aquele barco aonde Jonas estava, ele venha a ter turbulência na caminhada. Você já parou para pensar? Quando o crente ele pensa em desobedecer o Senhor, as turbulências começam a aparecer na trajetória, as turbulências começam a aparecer na vida. Quando nós queremos dizer não para o Senhor, as coisas começam a ficar difícil na nossa caminhada. Mas Deus nessa noite está trazendo, me trouxe aqui nessa noite para orientar a igreja do Senhor, que mesmo esteja difícil, e mesmo a prova venha bater na porta, esteja à disposição da orientação do Senhor, esteja à disposição da orientação de Deus. Não fuja do teu chamado, porque Deus te levantou para uma grande obra. Não fuja do teu chamado. E Deus trata com Jonas naquele momento. Jonas começa a entender lá no navio, escuta isso. Jonas começa a entender lá no navio
que as coisas estão dando errado, porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, não culpe o pastor, não culpe a igreja, não culpe o ministério, culpe a tua desobediência, porque quando as coisas começarem a entrar contrário, comece a parar, raciocinar e dizer: meu Deus, se está dando algo errado na minha vida, é porque eu saí da direção do Deus Todo-Poderoso. Estar na direção de Deus ainda é a melhor orientação que nós temos para te dar. Escuta isso. E Deus trata com Jonas ali, a ponto de Jonas reconhecer que ele errou, que ele falhou e não ouvir a voz de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, mesmo os marinheiros lançando ele no mar, Deus envia um grande peixe. Eu já começo a dizer para você: Deus também tem escape para você, louvado seja Deus. Talvez você andou em desobediência, talvez você andou murmurando, talvez você andou reclamando, mas Deus está dizendo: eu estou mandando o escape para você. Ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de fazer diferente, ainda dá tempo de obedecer a voz de Deus. Oh, glórias, ainda dá tempo, em meia circunstância, Deus está dizendo: eu estou te dando oportunidade ainda. E Deus trata com Jonas lá no ventre do peixe, entenda isso. Segundo tratamento, tratou no barco, tratou lá no ventre. E diz a Bíblia Sagrada que Jonas orou ao Deus lá nas entranhas do peixe, e Deus lhe deu oportunidade de cumprir a sua vontade. Diz a Bíblia que o peixe cospe Jonas lá na praia, e Jonas sai desesperadamente na cidade de Nínive e prega a palavra de Deus, entrega o recado do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: faça a tua parte, o restante é com Deus. Faz a tua parte, o restante é com o Senhor. O Senhor sabe tratar da maneira especial. Aqui eu acho lindo, amados, que quando ele prega, quando ele anuncia, Jonas sobe ao lugar mais alto e diz: agora eu quero ver o que é que Deus vai fazer com essa cidade. Porque Jonas estava esperando uma catástrofe. Jonas talvez estava esperando Deus mandar fogo na cidade. Talvez Deus estava esperando Deus mandar terremoto, abrir a cidade no meio e haver morte naquele lugar. E Jonas estava ali pronto para enxergar e ver a catástrofe naquela cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe crente que precisa entender algo, irmãos. Mesmo que Deus te dê uma palavra dizendo: você vai morrer. Se Deus der uma palavra, olha, vai lá e diz a ele que ele vai morrer. Mas Deus vai dizer para você também nesta noite: mas ainda esteja pronto para voltar, para dizer: Senhor, o Senhor está te acrescentando mais dia, o Senhor está mudando o quadro. Esteja pronto para levar a palavra negativa, mas esteja pronto para dizer: Senhor, se o Senhor quiser que eu volte para profetizar e o Senhor vai dar cura, eu vou. A expectativa de Jonas era de morte, mas Jonas, escuta isso, Jonas não parou para orar pela cidade. Jonas levou o recado, mas quando ele montou a cabana, Jonas não orou pela cidade, porque o papel do profeta não era só anunciar, o papel do profeta também era estar de joelhos: Senhor, mas se o Senhor puder perdoar, perdoa, e o Senhor quiser, Senhor, fazer, Senhor, a diferença faz, porque ali tem pessoas que podem mudar a sua trajetória. Mas o profeta foi diferente. O profeta estava na expectativa de Deus destruir a cidade. E quando Deus não destrói a cidade, amados, Jonas se ira. Jonas disse: para mim seria melhor morrer do que viver, porque o Senhor me fez passar pelo naufrágio, o Senhor me fez passar por todos esses problemas que eu enfrentei. Passei 3 dias no ventre de um peixe, profetizei, anunciei, e o Senhor não matou ninguém. Ai, Deus, que Ele é soberano, digno de honra, de glória, de toda exaltação.
Jonas, quando vai dormir ali enfadado, Deus faz uma borboleira crescer sobre a sua cabana que ele fez. E diz, sabe, que quando Jonas acorda, Jonas está alegre porque Deus enviou a providência para ele, porque Deus enviou a providência para ele. E diz a Bíblia Sagrada que Jonas ainda ali olhando, observando, esperando Deus fazer algo com Nínive. Mas pelo contrário, no dia seguinte a borboleira morreu. E diz a Bíblia Sagrada que no outro dia o vento parou e o sol aqueceu mais forte. E diz a Bíblia Sagrada que o sol foi tão quente que quando ela queima a cabeça de Jonas, Jonas desmaia. E Jonas começa a murmurar mais uma vez: Senhor, melhor seria morrer do que viver. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Deus te chamou para levantar como profeta, rapaz. Não é para você estar querendo ver a queda dos outros, não é para você estar querendo ver o fracasso dos outros. Deus está te levantando como profeta. É para você interceder pela vida de alguém, é para você orar por alguém, é para você estender as mãos para alguém e dizer: Senhor, se for a tua vontade, cura, se for a tua vontade, salva, porque tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus de milagres. Aí Deus para e diz: Jonas, faz 24 horas que essa borboleira nasceu. Você teve pena dessa borboleira que morreu, e não teve penas de mais de 120 mil pessoas que estão nessa cidade sem ter conhecimento de mim, sem ter conhecimento entre a direita e a esquerda. Aí Deus está despertando o crente nesta noite. Em vez de você estar levantando o nome de alguém em vão, falando que não tem jeito para ele, não tem jeito para ela, não tem jeito para o teu vizinho, não tem jeito para aquele cachaceiro, não tem jeito para aquela prostituta, eu quero levantar você nessa noite. A orientação do meu filho: é tempo de orar por essa geração que para os olhos humanos não tem jeito. É tempo de orar por essa geração e parece que não tem solução, porque Deus deseja salvar. Que Deus abençoe a igreja do Senhor em nome de Jesus.